Na costura reta, esta função ajusta o posicionamento do ponto. Ao apertar a tecla mais, a agulha se desloca para a direita. O valor máximo é 7. Logo após atingir o ajuste, o display volta a mostrar o número do ponto. Veja que quando você altera o valor padrão, o LED indicativo permanece aceso. Ao apertar a tecla menos, a agulha se desloca para a esquerda. O valor mínimo é 0. Ao parar de apertar a tecla, o display volta a mostrar o número do ponto. Aperte a tecla mais para retornar ao valor padrão. Note que ao chegar no 3.5, o display começa a piscar, indicando que é o valor padrão. Veja que o LED indicador se apaga. Utilizando o valor padrão, a agulha fica na posição central. Quando se seleciona um ponto decorativo, no exemplo o número 3, para aumentar a largura do ponto, utilize a tecla mais. Note que quando você parar de apertar a tecla, o valor selecionado é exibido na tela por alguns segundos e logo após mostra o número do ponto. Quando não estiver utilizando o valor padrão, o LED indicativo permanece aceso. Para diminuir a largura do ponto, utilize a tecla menos. Os valores do ajuste mudam de acordo com o ponto escolhido. Aperte a tecla mais para retornar ao valor padrão. Note que ao chegar no 4.0, o display começa a piscar, indicando que é o valor padrão. O LED indicador se apaga ao utilizar o valor padrão. Ao apertar uma das teclas mais ou menos, uma única vez o valor ajustado aparece na tela. Utilize este ajuste para ajustar o comprimento do ponto. Utilize a tecla mais para aumentar o comprimento do ponto. Note que os valores são exibidos na tela por alguns segundos. Veja que quando você altera o valor padrão, o LED indicativo permanece aceso. Utilize a tecla menos para diminuir o comprimento do ponto. Note que os valores do ajuste são exibidos na tela por alguns segundos. Aperte a tecla mais para retornar ao valor padrão. Ao retornar para o valor padrão, o LED indicador se apaga. Utilize esta tecla para que durante a costura a agulha sempre pare dentro do tecido. Aperte para ativar esta função. Note também que a agulha se movimenta para a posição mais baixa, permanecendo dentro do tecido. Levante a sapatilha, mas perceba que a agulha ficará dentro do tecido para não perder a continuação do ponto quando for girar o tecido, fazer aplicações ou aplicar outras técnicas especiais. Aperte a tecla parada de agulha no tecido para desativar a função.
Coloque o tecido e inicie a costura apertando a tecla Start Stop. O arremate imediato é utilizado para arrematar o ponto a qualquer momento da costura. Quando quiser parar, aperte a tecla Arremate imediato no painel. Ao acionar esta função, a máquina para a costura imediatamente e faz o arremate. Veja que o ponto não foi finalizado, mas na costura foi feito o arremate. Para configurar a FAF Passport 2.0 para arrematar, finalizando um ponto. Aperte a tecla Arremate antes de começar a costurar. Note que o LED ao lado da tecla acende e permanece aceso. Inicie a costura. Depois de costurar o comprimento do ponto desejado, aperte a tecla Retrocesso enquanto estiver costurando. A Passport 2.0 terminará o ponto atual, fará o arremate e irá parar automaticamente. Esta função não está disponível para os pontos 15 a 20. Ao apertar a tecla Informação, a tela mostra por alguns segundos a sapatilha recomendada para o ponto selecionado. E se tiver este ponto no canto inferior direito, o sistema IDT, Transporte Duplo Integrado, deve ser engatado. Para alguns pontos de costura, o IDT não deve ser utilizado. A tecla Start Stop é utilizada para iniciar e parar a costura. Coloque o tecido, abaixe a sapatilha, aperte a tecla Start Stop para iniciar a costura e também para parar a costura. Esta alavanca é utilizada para alterar a velocidade da costura. Deslize para cima para aumentar a velocidade. Deslize para baixo para diminuir a velocidade. A FAF Passport 2.0 pode costurar com uma velocidade de até 800 pontos por minuto. Aperte a tecla Start Stop para parar a costura. Antes de utilizar o pedal controlador de velocidade, precisamos conectá-lo à FAF Passport 2.0. Com a máquina desligada, conecte o cabo do pedal neste conector. O pedal funciona substituindo o uso da tecla Start Stop e também atua na velocidade da costura, ou seja, de acordo com a pressão do pé, a velocidade aumenta ou diminui. Este acessório é ideal para trabalhos em que você necessita estar com as mãos livres para movimentar o tecido. Para desconectar o pedal controlador, desligue a máquina, desconecte o cabo. A tecla Retrocesso é utilizada para fazer com que a FAF Passport 2.0 costure em retrocesso. Para utilizar esta função, com a costura reta selecionada, coloque o tecido na máquina, abaixe a sapatilha, aperte Start Stop. E durante a costura, aperte e mantenha pressionada a tecla Retrocesso. Imediatamente, a máquina irá costurar em retrocesso. Solte a tecla para voltar a costurar normalmente. Ao finalizar, aperte a tecla Start Stop para parar a costura. O display de LED mostra o número do ponto selecionado. Utilize as teclas numéricas para selecionar outro ponto. A lista completa com os pontos disponíveis na FAF Passport 2.0 está localizada na lateral da sua FAF Passport 2.0.
Note que cada ponto tem um número correspondente. No exemplo, selecionamos o ponto 9. Veja que o display mostra agora o número 0, 9. Você sempre deve utilizar uma sequência de 2 números para selecionar. A FAF Passport 2.0 emite sons conforme for apertando as teclas. É possível desligar o som que as teclas emitem. Com a máquina desligada, aperte e segure a tecla Arremate imediato. Ligue a máquina. O número 1 é mostrado no display informando que a função está ativa. Para desativar, aperte esta tecla menos. Agora, o display mostra o número 0, indicando que a função está desativada. Para voltar a costurar, aperte novamente a tecla Arremate imediato. Agora, o display mostra o número do ponto. Para ativar novamente o som das teclas, desligue a máquina. Aperte e segure a tecla Arremate imediato. Ligue a máquina. O número 0 é mostrado no display, informando que a função está desativada. Para ativar, aperte esta tecla mais. Agora, o display mostra o número 1, indicando que a função está ativada. Para voltar a costurar, aperte novamente a tecla Arremate imediato. Agora, o display mostra o número do ponto. Se durante a costura aparecer esta mensagem, informa que o motor principal está sobrecarregado. Verifique se a linha não está enroscada ou o tecido ficou preso. Se tudo estiver certo, aguarde alguns instantes para voltar a costurar.